Fortaleza. A emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Segunda e terça-feira, dias 3 e 4 de junho, acontece no Centro de Eventos do Ceará o 7º Seminário Gestores Públicos Prefeitos 2019. Para falar desse evento importante, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza o Dr. Juraci Muniz, ele que é assessor da presidência do TCE. Dr. Juraci, obrigado pela sua presença. Além do TCE, né, que é um ator importante, quais os outros parceiros? Bem, o evento ele tem a parceria, a organização do Diário do Nordeste, do Instituto Futuri, da Fundação Cearense de Pesquisa e do Tribunal de Contas do Estado. Está em sua 7ª edição e vem ao longo desses anos crescendo e se consolidando como um dos maiores eventos de gestão pública no calendário do Estado do Ceará. E um dos enfoques é desenvolvimento cooperado. Como é que o seminário, ao longo desses anos, né, trata esse assunto? Esse tema, desenvolvimento cooperado, ele é um tema inovador, né, que veio para a pauta desse ano, por inclusive estar sendo discutido internacionalmente, através dos bancos aí de desenvolvimento, do Banco Mundial, e é uma discussão interessante, construtiva, que reúne parceiros, tanto da área pública como da iniciativa privada, para trazer essa discussão para todo o estado do Ceará, já visto que o evento aí se destina aos 104 municípios cearenses, então se reunirão lá nesse dia com relação a essa pauta do desenvolvimento cooperado, instituições como a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, a Secretaria de Desenvolvimento, o SEBRAE, o Sistema S, e com membros da iniciativa privada para buscar para os municípios ideias, discussões, sugestões, no sentido de desenvolver as habilidades, inclusive muitas delas de recursos naturais oferecidas no Ceará em razão do turismo, e também na questão industrial e outros segmentos do comércio, para não só, quando a gente pensa num evento de gestão pública, se pensa somente na matéria técnica. Ela é interessante, ela não deixará nunca de ser trabalhada e evoluída, entretanto, também tem que trazer para a discussão como se desenvolver os municípios do estado do Ceará, como se desenvolver a área municipal para atrair investimentos, para trazer retorno para a população. E esse hoje também é uma forma moderna, e o Tribunal de Contas se engaja aí como órgão de controle das contas públicas em enxergar que a gestão pública estando bem desenvolvida, o tribunal terá um trabalho mais atuante no sentido de evitar que ocorra alguma malversação de recursos públicos e que aqueles recursos cheguem realmente na população. Dentro dessa linha do desenvolvimento cooperado, eu lhe pergunto assim, nos municípios do interior do estado, as parcerias público-privadas com as prefeituras, elas são regra ou são exceção? Como são? Bem, as parcerias público-privadas elas ainda não fazem parte de um grande rol de estruturas de municípios em razão de envolverem aí determinadas complexidades. E esse importante tema tratado de desenvolvimento cooperado pode atrair a atenção, o interesse ainda maior do segmento maior de municípios, em razão até da questão de arrecadação, de orçamento, para essa ideia, para essa nova realidade que ajudará com certeza o gestor público. No caso das parcerias público-privadas, nós temos situações em grandes municípios, já nas maiores arrecadações, nos maiores orçamentos, mas no interior mesmo do estado, naqueles menores municípios, haja vista que nós temos 184, ela ainda não é uma realidade, mas o compromisso das instituições quando abordam esses temas é realmente trazer não só atrativos no que tange aos investimentos, como também trazer qualificação para que os gestores, para aqueles que lidam com a coisa pública, tenham em mãos para poder desenvolver essas parcerias e outros temas relevantes aí no sentido desse tema de desenvolvimento. Muito bom.
Agora, tem também a questão da sustentabilidade, né? A gente sabe que muitos municípios, eles não têm uma autonomia própria financeira, né? Dependem basicamente do Fundo de Participação dos Municípios. Como é que vai ser abordada essa questão da sustentabilidade do município? Essa sustentabilidade, o tema sustentabilidade é outro tema interessante, sustentabilidade na gestão pública, tratado em um dos dias aí do evento. E esse tema a gente pensa sempre em sustentabilidade na questão ambiental. Isso com certeza também será tratado, nós teremos a presença do Arthur Bruno, um grande conhecedor do tema, mas também traremos discussões sobre a questão da sustentabilidade financeira, né, que hoje talvez preocupe mais ainda o gestor, a questão previdenciária. Teremos a abordagem da reforma da Previdência com um dos maiores entendedores atuais do assunto, não diria só nacionalmente, que é o secretário Mauro Filho, estará lá falando sobre Previdência. Então, abordaremos a questão da sustentabilidade em vários aspectos, né, nos mais amplos, envolvendo inclusive a sustentabilidade financeira, a previdenciária, a ambiental. E essa questão da financeira, você muito bem mencionou, a preocupação dos órgãos de controle, das próprias prefeituras, das próprias estruturas de governo municipais, haja vista que há que se desenvolver mecanismos nos municípios no sentido de melhorar a arrecadação, fazer com que a arrecadação seja realmente efetivada e não só dependa de transferências constitucionais, não só dependa da transferência do Fundo de Participação dos municípios, arrecadando aí os seus impostos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal exige. Então essas discussões, elas sempre são abordadas e sempre são temas que temos que despertar nos gestores. E com relação, assim, à sustentabilidade social, né? A gente sabe que muitos municípios, uns mais, outros menos, têm uma certa atividade, assim, amparo social, mas muitos municípios têm pouco. Como é que isso pode se desenvolver? Isso tem que ser trabalhado também com muita atenção em razão da questão da atribuição do município quanto a esse tema. A gente terá também no evento aí tema relacionado ao engajamento da sociedade, né, a participação da sociedade, a verdadeira efetivação do controle social, e vamos escutar com certeza, teremos pessoas da ouvidoria, do TCE, teremos membros aí da Controladoria Geral do Estado, Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, jornalistas, pessoas que representam segmentos sociais, no sentido também de obter informações, né, gerar discussões acerca dessas demandas que possivelmente não estejam sendo atendidas e o que é possível melhorar na estrutura governamental dos municípios e os órgãos como o TCE, que está lá como órgão de controle, mas também está engajado, também está comprometido nesse sentido do desenvolvimento amplo da gestão. Muito bem. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e na volta eu continuo conversando com o Dr. Juraci Muniz. Aguarde um instante só. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. O programa É Direito Agora é ao vivo na TV Fortaleza. Eu convido você para acompanhar nosso encontro semanal inédito às segundas-feiras, às 8h40 da manhã. Um espaço que tratamos de assuntos relacionados com as leis, principalmente do município de Fortaleza. E recebemos como convidados os autores, que são os vereadores da capital, também outras autoridades políticas do estado, especialistas, representantes de ONGs, instituições e sociedade civil, para batermos um bom papo
sobre o assunto pautado no dia, seja saúde, educação, sustentabilidade ou segurança, o que for de interesse público. Acompanhe também nossas reprises na quarta-feira às 7 horas da manhã, quinta e domingo às 6 horas da tarde e sexta-feira às 8h40 da manhã. Fique ligado no programa É Direito e não esqueça, se é direito, você deve cobrar. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com o Dr. Juraci Muniz, ele que é assessor da presidência do TCE aqui no estado do Ceará. E o assunto é o 7º Seminário de Gestores Públicos Prefeitos de 2019. Doutor Juraci, o senhor falou no finalzinho do primeiro bloco um tema muito importante que eu considero, aliás, o senhor ressaltou inclusive, que é o engajamento da sociedade, né? Isso aí é fundamental. As pessoas não podem pensar assim, não, o prefeito foi eleito, os vereadores foram eleitos, eles que se virem. Quer dizer, não é por aí. Verdade. O compromisso do cidadão, ele não se encerra quando ele elege o governante, né? O nosso compromisso, ele continua como verdadeiros fiscais, né, dos recursos públicos, e a sociedade exerce um papel fundamental nesse acompanhamento, nesse controle e cobrança. Então, cumpre aos órgãos, às entidades, inclusive aos órgãos de controle, estimular esses mecanismos que trazem a sociedade para próximo da gestão, no sentido desse acompanhamento, no sentido da cobrança, de sugestões e desse engajamento verdadeiro em razão dos recursos serem nossos, dos recursos serem arrecadados da própria sociedade através de impostos. Principalmente que os recursos são finitos, né? Os recursos são finitos e cada vez mais escassos, né? Vemos que aumentam muito as demandas nas estruturas de governo, cada dia precisamos investir mais e precisamos de recursos. Então, se não aplicarmos bem, se não tivermos órgãos fortalecidos para acompanhar, se nós não tivermos uma sociedade esclarecida, preparada e constantemente estimulada para esse tipo de atividade, perderemos uma oportunidade e depois acompanharemos talvez denúncias, né, de utilização indevida de recursos, de desvios. Quando estimulamos, quando trazemos a sociedade como um grande parceiro para esse acompanhamento e essa formação do cidadão é responsabilidade também das instituições. O Tribunal de Contas do Estado vem investindo nesse segmento por entender que o parceiro sociedade é um parceiro relevante para o exercício do controle e pode nos apoiar, pode nos estimular e conhecendo as ações do tribunal, conhecendo essas inovações que estão aí na mão do cidadão, quer seja através de portais da transparência, hoje acessíveis em quaisquer smartphones. Hoje nós podemos acessar aí qualquer conta pública, qualquer informação do nosso próprio aparelho de smartphone. Então, o tribunal exerce esse papel, vem evoluindo, vem investindo para que o cidadão esteja cada vez mais a par do que acontece, esteja cada vez mais acompanhando como é utilizado o recurso que é dele. Exatamente. Todos os temas são importantes, mas esse tema inovação na gestão pública é também muito importante, porque o prefeito, os gestores do município, eles têm que se aliar a novas tecnologias, tem que a transparência, como o senhor falou, quer dizer, esse é um tema muito importante. Inovação, ele é um tema sempre da pauta de qualquer gestor, inclusive da iniciativa privada, né? As empresas, as instituições que não investem, em que não se reinventam a cada dia, elas tendem a assumir do mercado, né? E a instituição pública, os governos municipais, os governos estaduais, os governos federais e aquelas instituições que trabalham com controle, com fiscalização, devem estar atentas a esse processo de inovação, porque a sociedade tem que acompanhar, tem que entender esse papel relevante que elas desempenham, porque o nosso lucro não é lucro financeiro, é um lucro decorrente da avaliação positiva das instituições. Então, esse tema inovação, né, a gente está falando aqui sobre inovação e as coisas já estão
evoluindo num sentido de que nós estamos ficando atrasados a cada dia se não estivermos ligados nessas tecnologias, nos processos hoje que ajudam o gestor a gerir melhor o recurso, ajudam o gestor a aplicar o recurso em alguma obra que realmente é necessária, construção de uma escola, construção de um hospital, manutenção das estruturas governamentais. Então, hoje existem mecanismos, ferramentas que são desenvolvidas, que surgem no mercado e que precisam que o gestor esteja a par disso. Então, esse tema de inovação é relevante, é um tema que merece realmente destaque também no evento, e não foi à toa que ele passou a compor a grade do evento desse ano para também trazer essa discussão, trazer essas ideias, esses mecanismos para todos os gestores que lá estiverem presentes e disseminarmos, discutirmos e também gerarmos novas ideias para que as gestões públicas estejam nesse processo contínuo de inovação. Exatamente, e essa inovação e essa transparência, ela é tão importante porque muitos prefeitos, muitos gestores municipais, até gestores estaduais, eles correm o risco, né? Correm o risco de serem presos se eles não agirem corretamente, se não conhecerem corretamente toda a legislação. Isso, então o gestor, ele cada dia dispõe de maiores mecanismos, quer seja da própria estrutura de governo, quer seja dos próprios órgãos, né, parceiros, órgãos de controle, os órgãos que acompanham a gestão pública, disponibilizam mecanismos e a inovação também passa pelo processo de qualificação desse gestor, né? Temos aí situações de investimentos, por assim dizer, na qualificação continuada desses gestores. O próprio Tribunal de Contas do Estado, através do seu Instituto Plácido Castelo, que é a escola de governo, a escola de gestão do tribunal, vem desenvolvendo programas, seminários, eventos que trabalham essa qualificação do gestor em constante atualização. Nós denominamos como uma qualificação continuada, para que o gestor não cometa nenhuma falha por desconhecimento, né, não cometa alguma falha por falta de um maior esclarecimento e que ele esteja realmente antenado, sintonizado e acompanhando essa evolução. Então, esse processo de inovação, ele envolve sistemas, mecanismos, ferramentas, mas também envolve conhecimento, né? E esse conhecimento vem sendo repassado, vem sendo fortalecido, e esse tema trazido para o evento dessa natureza, através dos organizadores, das instituições que estão por trás de toda essa preparação, demonstra essa preocupação com relação a que o gestor esteja cada vez melhor embasado para que as políticas públicas alcancem os seus resultados, para que o gestor alcance aí os seus objetivos governamentais. E me chamou a atenção, uma das palestras, mais para o encerramento, vai ser alta performance na gestão. Quer dizer, até na gestão tem que ter uma alta performance. Isso, essa palestra de alta performance na gestão é a palestra de encerramento, né? Eu diria que é aquela velha frase do encerramento com chave de ouro. Chave de ouro. Né? Alta performance na gestão pública, estamos trazendo aí um grande nome nessa área de incentivo ao gestor, daquela pessoa que trabalha realmente para que o gestor se empolgue na sua atuação como agente público, e que é o Marcos Freitas, uma pessoa já conhecida internacionalmente. Então ele vai versar sobre esse tema alta performance na gestão pública, para que nós tenhamos também na esfera pública todos os mecanismos disponíveis para desenvolver a gestão, para ter pessoas estimuladas, qualificadas e cientes do seu papel dentro da administração pública. Muito bem. Dr. Juracy Muniz, assessor da presidência do TCE, eu agradeço por essas informações que o senhor prestou aqui a respeito deste 7º seminário e desejo sucesso nesse evento. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado pelo espaço. O evento está com as inscrições abertas. Já temos a expectativa de mais de 600 participantes e ainda ontem já tínhamos aproximadamente 500, então as inscrições são gratuitas. Todos os gestores, servidores, secretários municipais, prefeitos, vereadores, membros da sociedade, alunos das universidades estão convidados
para o dia 3/4, no Centro de Eventos, estarmos juntos, debatendo, discutindo e aprendendo ainda mais sobre gestão pública. Muito bem. Plenário da cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.